Em 1995, o Tribunal Superior Eleitoral montou uma comissão técnica liderada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pelo CTA, o Centro Técnico Aeroespacial. O objetivo? Criar uma máquina eletrônica de votar. Essa máquina, que posteriormente ficou conhecida como é até hoje, como urna eletrônica, criou o maior sistema de votação totalmente eletrônico, portanto informatizado, que é uma referência para o mundo. Ou seja, o Brasil realiza eleições com um sistema que é estudado e reverenciado por outros países. Esse sistema de votação e a urna eletrônica é o que está sendo questionado hoje por uma campanha liderada por Bolsonaro, que coloca na pauta do Brasil o retorno ao voto impresso. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Sim, nós vamos conversar sobre a campanha do voto impresso. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você verificasse a sua inscrição aqui no canal, acionasse o sininho para ser notificado toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui e compartilhe esse conteúdo se ele for relevante para você. Assim, ele vai poder chegar a mais pessoas. No Brasil atual, a gente costuma brincar ao entrar em contato com informações através da internet de que nós não temos um dia de paz, um dia de sossego. Como se não bastasse esse momento pelo qual o mundo passa, pelo qual todos os brasileiros vivem, um momento pandêmico, uma pandemia que trouxe uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política e que tem provocado desemprego, preocupação, luto coletivo, miséria social e fome. Mas mesmo assim, nós somos surpreendidos semanalmente por cortinas de fumaça, debates que não produzem nada de importante e relevante para o Brasil. Muito pelo contrário, enfraquece as nossas instituições, cria um ambiente de total intranquilidade entre os poderes que constituem a República do Brasil e mais, um ambiente de insegurança institucional. A gente pensa, inclusive, quando analisa o cenário brasileiro com a maneira como alguns estudiosos tratam o enfraquecimento de democracias, e a gente tem vários pensadores que estudaram e que escrevem sobre isso, que nós estamos num processo cada vez mais sistemático de enfraquecimento das nossas instituições, da nossa estrutura de poder e da vida social em geral. Afinal, o Brasil elegeu em 2018 um homem que, para além de não estar cumprindo com as suas atribuições enquanto presidente da República, ele tem o tempo inteiro trabalhado para desestabilizar socialmente o Brasil, desestabilizar as instituições e para enfraquecer a nossa visão na geopolítica internacional. Bolsonaro, a todo tempo, cria factoides e parece governar o Brasil apenas preocupado com elas. Preocupado muito mais com a chamada lacração em rede social ou a maneira como ele se dirige e conversa diariamente com sua claque no cercadinho que fica nos arredores do Palácio do Planalto e o tempo inteiro traz para a esfera do debate público temas que em nada contribuem para a resolução dos problemas do Brasil, e eles são muitos. A última, e que está o tempo inteiro nos veículos de comunicação, nos debates e nas análises que são feitas por comentaristas políticos, é a campanha que ele resolveu capitanear em torno do retorno do voto impresso. Inclusive, uma campanha que levou esse debate para o Congresso Nacional. Em suas últimas aparições públicas, ele vem dizendo ou trabalhando com a tese de que, se não acontecerem eleições limpas e democráticas no Brasil, nós não teremos eleição. Primeiro, de que eleição ele está falando? Afinal, as urnas eletrônicas, elas são auditáveis. Ela foi criada por um conjunto de técnicos que aferem e testam periodicamente a eficácia delas. E aí Bolsonaro coloca em xeque nesse momento a eficácia das urnas eletrônicas e diz que se as eleições forem realizadas através delas, ele não vai reconhecer
o resultado das urnas e que eleição democrática e eficaz só com voto de papel ou voto impresso. Ora, gente, é o tipo de debate que não contribui em nada para a situação do Brasil atual. Além disso, é extremamente curioso. Afinal, a família Bolsonaro fez da política uma profissão. E essa urna eletrônica ou as urnas eletrônicas são as mesmas que elegeram todos eles em vários processos eleitorais. Afinal, é bom a gente não esquecer, Bolsonaro passou 30 anos como deputado federal, muito embora a gente não saiba de nenhum projeto relevante que ele tenha apresentado durante a sua passagem como parlamentar na Casa Legislativa. É extremamente curioso que a gente veja esse tipo de debate se estabelecer no Brasil, feito por aquele que deveria estar preocupado com os problemas da nação. E o que esse tipo de debate provoca de bom para o Brasil? Enquanto a gente está preocupado com essa cortina de fumaça e com uma pessoa que deveria estar presidindo o Brasil e que lidera a campanha pelo retorno do voto impresso, vários outros projetos do interesse da população passam na Casa Legislativa ou, como diria o ex-ministro Salles, a boiada está passando no Congresso Nacional. Agora, é importante que a gente reflita sobre a utilidade ou a eficácia desse tipo de cortina de fumaça. Afinal, enquanto a gente fica com o debate público em torno do retorno do voto impresso, a população tem hoje o maior índice de desemprego da história recente do Brasil. São 15 milhões de desempregados e desempregadas em todo o Brasil, 19 milhões de pessoas passando fome, gente que precisa formar fila para esperar osso para se alimentar, além do fato de que, enquanto a gente está discutindo o voto impresso, a gente para de debater os 5,7 bilhões do fundão que ele prometeu vetar, mas ele vai aprovar no valor de 4 bilhões. Isso sem contar com a CPI da Covid-19, que tem desgastado o governo sistematicamente e que tem apontado indícios, e aí eu abro até um parênteses porque Bolsonaro utiliza a palavra indício para fazer alegações sobre a urna eletrônica. Ou seja, não tem provas, mas os indícios já seriam provas. Se a gente levar isso para o debate da Covid-19, tudo aquilo que a gente está ouvindo falar sobre a compra de vacina, os indícios, sobre o mau uso do dinheiro público, sobre a prevaricação, seriam provas sobre o que exatamente aconteceu no governo federal com relação à compra de vacinas? Pense nisso. Coloque seu comentário aqui sobre essas alegações que eu estou fazendo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, mas deixo um registro. Não adianta Bolsonaro vir com as cortinas de fumaça. A gente pode até falar delas, mas para desconstruí-las. Nós queremos mesmo é falar do que interessa ao Brasil e aos brasileiros e brasileiras. Até o próximo E aí?